Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos aí diante de mais um tema aqui na Graça Pura. Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado a todos vocês. E como sempre eu falo, né, é uma responsabilidade e um prazer falar com todos vocês. Então, para você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo. Se inscreva, toque sininho aí embaixo, porque você vai ser avisado. Deixa o seu like, porque vem coisa boa. Comentem, compartilhem nas redes sociais para que essa palavra corra. Interrompemos nossa programação para trazer um anúncio muito especial. Participe do pré-lançamento do nosso livro Apocalipse Comentário Preterista Completo. Os primeiros 100 irmãos que adquirirem nosso livro, além de serem os primeiros a lerem essa obra, receberão o livro com uma dedicatória especial. E ainda terão seus nomes nas páginas de agradecimento aos promotores da graça no Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668. Bom, estamos diante de um tema que chama bastante atenção, conforme eu falei, chama a atenção das pessoas e todos querem, de certa forma, saber como acontece certas situações em relação à à possessão demoníaca. E aí, abençoados, afinal, existe nos dias de hoje a possessão de demônios? Amados, a resposta é categoricamente sim. Não se espante, vou explicar. A resposta é sim. Existe nos dias de hoje possessão de demônios. Agora, uma outra pergunta se faz necessária e ela é primordial para se entender essa possessão, tá bom? O que é, biblicamente falando, demônios? Então essa é a chave para se descobrir que hoje existe possessão de demônios, tá bom? Então é isso que vamos falar nessa mensagem. O que é demônio e como se dá essa possessão? Preparados? Graça neles e em nós primeiro. Bom, vamos lá, eu dei uma aumentadinha aqui no som, né, abençoado, para ficar bem melhor, para que você possa desfrutar melhor essa mensagem. Bom, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção nessa mensagem e em todas as mensagens deste canal, que é desaconselhável sair antes do fim das mensagens. Por quê? Porque você corre o risco de entender uma informação pela metade. E depois sair por aí dizendo que o canal da Graça Pura disse que não disse, está ensinando um evangelho fora, é um evangelho cheio de fermento, é um abençoado que só misericórdia, ainda fala assim, né? Só misericórdia de Deus para a vida do André. Mas isso é porque você saiu no meio, não faça isso. Aguente até o fim, né? Abençoado, eu procurarei nessa mensagem ser o mais claro possível, o mais rápido. Mas se você sair antes, eu não me responsabilizo pelos seus comentários ou o que você vai achar, tá bom? E também gostaria de deixar aqui uma passagem, tá? Só uma, que essa passagem para nós em graça bastaria, porque somos um povo que crê no que está escrito e não duvidamos. Abre aí, abençoado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, atenção, senão humana. Olha aí. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Nós poderíamos parar essa mensagem por aqui, não é verdade? Porém, o nosso objetivo é mostrar que o que essa falsa igreja tem feito na cabeça das pessoas há 2000 anos. E veja que interessante, Paulo aqui descarta qualquer possibilidade de haver tentação do diabo, de demônios. Ele diz que toda tentação é humana. E se vocês analisarem o contexto dessa passagem que eu li, Paulo está tratando de coisas espirituais. Então, nesse texto, se Paulo está tratando de coisas espirituais no contexto, ele deveria falar o quê? Que toda tentação também é espiritual. Ou existem tentações espirituais. Só que ele não fez isso. Ele faria essa ressalva. Então, isso é uma coisa muito séria que Paulo está falando.
Então, Paulo não se enganou, não, abençoado, porque não existe tentação que não seja humana. Tanto que o contexto aí descreve o quê? Que no começo do capítulo 10, se vocês lerem, está falando sobre o povo que atravessou o deserto. E vocês sabem melhor do que eu que haviam manifestações espirituais, como a nuvem que os acompanhavam. Era uma nuvem de verdade, mas era uma manifestação do mundo espiritual para eles. Estão entendendo? Então, durante o dia tinha a nuvem, à noite a coluna de fogo, algo sobrenatural. O maná que descia do céu e que eles eram alimentados. Só que o povo do deserto errou. Não foi porque o diabo entrou neles, no coração deles. Não foi isso. Eles foram tentados de forma humana. Eles sentiram saudades do Egito. Chegaram até mesmo a discutir com Moisés. Estamos lembrando daquilo que aconteceu com o povo no deserto. Por esta razão, Paulo nos mostra para nós que não existem tentações espirituais. Toda tentação é humana. Então, tentação do diabo, esquece. Tá bom, amados? É claro que, se nós formos interpretar, existem tentações por causa da nossa carne. E é justamente aí. Esse é o foco. Então, vamos à segunda parte dessa mensagem. E é muito importante, pois vamos falar sobre o demônio bíblico. Não do demônio de dentro das falsas igrejas. Vamos falar do demônio da Bíblia. E atenção, para você que quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu trouxe e trazendo o que quer dizer a palavra demônio com mais profundidade, tá bom? Onde eu trago um monte de versículos sobre o assunto. Aqui eu não vou me aprofundar muito. Está aparecendo para vocês aí no card em cima, vou deixar nas descrições aqui e o link lá também fixado no primeiro comentário dessa mensagem, tá bom? Agora eu vou falar muito rapidamente neste assunto, eu preciso que você preste atenção. A princípio, a palavra demônio só aparece nos livros que foram escritos em grego, de Mateus a Apocalipse, que o sistema chama de Novo Testamento. Portanto, essa palavra é uma palavra de origem grega, não existe no hebraico, não existe em português, é uma palavra que é de origem grega. Então as palavras têm origens, nós temos que buscar a origem das palavras. Existem algumas passagens, eu não me lembro, não sei se foram duas, que você vai rodar o Antigo Testamento e vai encontrar essa palavra demônio. Essa palavra demônio não era para estar aí, em nenhuma parte do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e foi escrito antes do grego. Então isso aí são erros de algum copista e que a igreja, a falsa igreja, o sistema religioso, não consertou, deixou aí para confundir mais e mais a cabeça das pessoas. Porque é isso que eles fazem, eles não se comunicam, eles querem trumbicar as coisas todas. E a palavra demônio em grego se chama daimon ou daimon, que significa espírito. Mas não é espírito como eles nos ensinaram. Eles nos ensinaram errado. O espírito aqui é uma forma de pensamento. E pensamento todos têm. Sim ou não? Então todos têm demônios. Porque todos pensam. E a manifestação deste pensamento são demônios em ação. É estranho isso, não é, abençoado? Porque nós não estamos acostumados. Mas é a verdade bíblica. As pessoas fantasiaram a palavra demônio. Aqui neste canal, por exemplo, estamos sempre falando. Atenção naquilo que você ouve. Porque a salvação, ela veio por ouvir. E a condenação também. E aquilo que falamos, falamos porque ouvimos. Pensamos e colocamos em ação estes pensamentos através das nossas palavras e das nossas atitudes. E as atitudes são provenientes do daimon, do pensamento, do espírito, ou daimon, ou demônio. Os pensamentos são bons, existem pensamentos bons e pensamentos maus. E isso é o quê? É o nosso gênio. Tem pessoas que têm um gênio mau, está sempre manifestando demônios mau, que é chamado em grego de kakodaimon ou kakodaimon. Isso é grego. Agora existe o gênio bom. Pessoas que geralmente têm um gênio bom. E a manifestação desse demônio bom é chamado de eudaimon ou eudaimon. Estão entendendo? E todo ser humano
permeia entre esses dois pensamentos e atitudes. Pensamentos bons, atitudes boas, pensamentos maus, atitudes maus. E isso se dá, por quê? Por uma autoproteção que todos nós temos. Porque não podemos ser radicalmente em tudo bonzinho, não podemos, porque você não vai viver bem, e você também não pode ser radicalmente malzinho, porque também você não vai viver por muito tempo. E quando se é bom excessivamente ou mal excessivamente, essa pessoa, a ciência diz que ela tem distúrbios psicológicos. E não que ela está possuída ou possuído por um anjo caído, como a falsa igreja nos ensinou. Então está claro para você o que quer dizer a palavra demônio? Todas as pessoas que Jesus expulsou demônios nos livros históricos em que fala da história de Jesus de Nazaré, quando Jesus expulsava esses demônios, eram pessoas que estavam o quê? Em uma situação psicologicamente mal, muito mal. E quando se está mal da mente, o corpo também acompanha esse mal. Por isso que nos tempos de Jesus se dizia também que as pessoas endemoniadas eram pessoas doentes. Então, resumindo, as atitudes boas são provenientes de um pensamento bom, e que geralmente você ouviu e colocou em prática. O demônio bom, o eudaimon ou o eudaimon. Já o pensamento manifestado em atitudes mais ou ruins também é proveniente de um pensamento mal, que geralmente você ouviu mal e é chamado de cacodaimon ou cacodaimon, tá? E que as manifestações destes são recursos para nós sobrevivermos aqui nessa terra de forma equilibrada. Como também o desequilíbrio destes recursos, do bem e do mal, causam transtornos para se viver aqui. Então o objetivo dessa mensagem, a partir de agora e de posse desse conhecimento, é te mostrar o que esse desequilíbrio causa na vida das pessoas. E o que a falsa igreja transformou isso em um circo por causa das doutrinas de demônios. E vamos recorrer à ciência para provar que alguns surtos são de origens patológicas, ou seja, surtos neurológicos, surtos do psique, psicóticos, que muitos dizem ser demônios e que não é. E sim o fruto de uma mente que está em desequilíbrio entre o bem e o mal e que precisa de ajuda e não de uma sessão de exorcismo. Então preste muita atenção a partir de agora, ok? Existem 5 surtos que a psiquiatria, que é a ciência que estuda os males da mente humana, já demonstrou que são causas de uma má formação patológica ou de pessoas que passaram por grandes traumas nesta vida. E muitos hoje se encontram nesta situação, não conseguem nem mais ter a noção do que é real e do que é abstrato. Não tem noção do bem e do mal. Por isso que pessoas que são consideradas loucas, elas não podem andar pelas ruas, porque elas não podem ser acusadas, elas não têm noção do bem e do mal. Isso é importante, anote isso aí. E hoje muitos, infelizmente, caminham para a loucura. Principalmente os que sustentam na mente que existem seres, anjos caídos por aí, levando as pessoas a cometerem maldade. Como mais uma vez eu vou falar, e não vou cansar de falar, que o sistema religioso nos ensinou. Todos nós que tivemos lá, aprendemos a doutrina de demônios. E isso se tornou uma riquíssima fonte de renda e uma ótima forma de aprisionar as pessoas. E hoje a ciência ela consegue explicar entre 10 casos de possessões demoníacas dentro do sistema religioso, a ciência consegue explicar 9, restando apenas 1. Aí você me pergunta, mas esse 1, André, a ciência ainda não conseguiu explicar o motivo? Nós vamos falar um pouquinho delas aí na frente, tá bom? Dessa 1 que a ciência não explica, mas nós vamos explicar. Então estamos partindo do princípio bíblico que não existem seres caídos, que são espíritos do mal entrando nas pessoas, ok? Então vamos a partir de agora fazer uma análise do que a ciência tem a nos oferecer sobre estes distúrbios que a igreja chama de possessões. Por isso que eu sempre falo
que a ciência está a nosso favor. Ela não está contra nós. Muita gente acha que a ciência ela evoluiu para enganar, mas não. Ela existe também, tá, abençoado? Claro que existe a forma de enganar através da ciência, mas nós estamos falando da ciência verdadeira, daquela que veio nos ajudar. Então, eu encontrei 5, conforme eu falei, distúrbios de ordem patológicas, tá? De ordens realmente neurológicas, que a ciência explica, e 2 distúrbios causados por aquilo que aprendemos. E esses 2 também são muito importantes, tá? O primeiro distúrbio patológico que eu quero falar para vocês se chama histeria, tá? Abençoados, a ciência analisa a histeria como algo que não estão dentro dos parâmetros normais e equilibrados de um ser humano. Isso é a histeria. Histeria seria um excesso de emoções. Todo ser humano tem esse lado, e é normal. Por exemplo, quando eu vou a um estádio de futebol, né, nós entramos em uma espécie de histeria, quando principalmente o time faz um gol. Porém, existe limites em que você teve aquele momento de histeria, mas você recobrou a sua consciência e se comportou bem. Quando passa desse limite, passa a ser um transtorno psicológico. E quando se trata disto, pode ser a soma de várias desordens patológicas e até mesmo neurológicas. E se uma pessoa der um surto de histeria dentro de umas dessas chamadas igrejas, que são verdadeiros alçapões mentais, logo, por causa daquilo que é ensinado lá dentro, vem alguém que diz que isso é manifestação demoníaca de um espírito mau e que precisa passar por uma sessão de exorcismo com imposição de mãos. Uma pessoa com esse tipo de situação, meu amigo, não precisa de um exorcista. Precisa de tratamento adequado, porque esta pessoa, temos que respeitar, está em profundo sofrimento. Ok? Vamos então ao segundo distúrbio. O segundo que aparece nesta lista científica é a psicose. E o que é psicose? Psicose, abençoado, é a dificuldade que uma pessoa tem de identificar o que é real e o que é imaginário. Geralmente uma pessoa que vive tendo surtos psicóticos deve ser orientada a buscar um médico e não um curandeiro ou um exorcista, porque isso é um prato cheio para os religiosos. Por exemplo, quando você vai a um cinema em que você vai se expor a tua mente, por exemplo, a um filme de terror, você vai ter naquele momento um distúrbio entre o real e o que não é. Tanto que você fica arrepiado, você não quer olhar, reações de quem está se dando para aquele mundo que não é real. Porém, quando acaba a sessão, você recobra a sua consciência, a sua ordem e você vai embora para casa sem ter problema nenhum. Eu não gosto, tá bom? Não é porque eu tenho medo, não, eu acho idiota. Então, muitos hoje, infelizmente, dentro do sistema religioso, têm se transformado, isso é muito importante que eu vou falar, muita gente dentro do sistema religioso tem se transformado em pessoas psicóticas, pessoas que vivem mais no imaginário e que hoje perambulam aí pelas ruas como lunáticos. Abençoado, é verdade. Eu já ouvi relatos, tá, de pessoas do sistema religioso que foram a montes para orar. Também isso não é uma prática em graça, tá bom? Mas essas pessoas são dadas a isso porque alguém ensinou errado, tá? Essa pessoa vai a monte, chega ali, tem pessoas cobrando, por exemplo, para profetizar. Ou muitas até pedindo mesmo dinheiro, achando que Deus mandou pedir dinheiro. Então, são pessoas que estão com problemas. E as doutrinas do sistema, ela está preparada para fragilizar as pessoas mentalmente. Vamos à terceira, né? São pessoas que sofrem ataques neurológicos, chamado de epilepsia. Claro que esses ataques não advêm de demônios ou anjos caídos, tá bom? Que o sistema religioso ensina. São descontroles que uma pessoa sofre neurologicamente. Geralmente esses ataques estão associados ao quê? À pressão externa e também a fatores internos, mentais e internos. Então estas pessoas, elas devem também ser orientadas a buscarem tratamentos, tá? Para viverem melhor. Hoje há quase 100% de cura através da medicina para esses ataques, tá bom? Para a pessoa evitar
Se faz um tratamento preventivo. Muita gente que frequenta lugares, né, onde se aceitam a possessão demoníaca, e hoje quase que 90% das possessões vocês sabem que advém do cristianismo, é onde nós falamos que é o sistema, tem inventado isso na mente das pessoas, e é onde se dá esse tipo de coisa. E tem muitas pessoas que não estão endemoniadas, tá? Elas sofrem por epilepsia, e, de repente, dentro de um lugar desse, tem pessoas até que correm o risco de morrer. Porque durante esse processo de epilepsia, a pessoa enrola a língua, né? Então é até necessário você virar a pessoa de lado e você tentar puxar a língua dela, porque ela pode também te machucar com jeito, tá? Mas o ideal é você virar a pessoa de lado, não deixar que ela se engasgue com a própria baba dela. Tá bom, abençoado? Então isso é muito importante, tá? Mas infelizmente a gente vê essas coisas que acontecem pela ignorância mental das doutrinas do sistema. Vamos para o quarto, vamos correr. A quarta se chama esquizofrenia. O que é esquizofrenia, André? É um comportamento que não é compatível com a realidade, tá bom? É um sofrimento muito grave e as pessoas que sofrem disso precisam de tratamento e não de exorcismo, tá bom, abençoados? Comportamento inadequado. Um comportamento inadequado são características dessas pessoas que sofrem desse mal. E dependendo do grau de esquizofrenia, a pessoa vive em um mundo paralelo ao de uma pessoa normal. Ela pode cismar que está sendo atacar a pessoa no meio da rua, dependendo do grau aí de esquizofrenia. Então isso também é confundido dentro do sistema religioso como possessão. Possessão de um espírito imundo, de um anjo caído que se apossou daquela pessoa, tá? E isso é uma total ignorância. Mas por que as pessoas aceitam isso? Vou falar sobre isso também. Por que as pessoas aceitam isso e não abrem os olhos para essas coisas? Glória a Deus que Deus nos tirou de lá, né? Vamos para o quinto, também muito importante. Esse daí é bem light, mas é bem light, é bem leve em relação aos outros que eu já falei. É o distúrbio de personalidade dupla ou múltipla. Muitos chamam de dupla personalidade, que é uma pessoa que fala uma coisa num dia e no outro dia ela fala outra, então em horas, né? Então são uma forma estranha de personalidade. Também isso é um mal patológico, tá? E muitos dentro do sistema religioso, por causa das doutrinas de demônios lá, acha que essa pessoa está endemoniada. Fala assim, a pessoa falou um negócio, daqui a pouco falou outro. Tem gente que até altera a voz, tá? Isso é verdade. São pessoas que precisam de tratamento médico. Estão ouvindo? Geralmente a causa desses distúrbios são por causa de algo que aconteceu na infância ou na juventude, na época em que todo ser humano está formatando as coisas desta vida. E ela entende que há dois seres dentro dela. Ela não entende, ela simplesmente vive aquele problema ali. Tá entendido, abençoado? Bom, agora a partir desse momento vamos analisar dois distúrbios muito importantes que podem aparecer devido àquilo que você ouve, quer dizer, e vê. Esses dois distúrbios. Esses distúrbios é usada pela propaganda como uma tática, tá? As empresas usam esse artifício quando querem vender seus produtos e serviços. Eu vou explicar como funciona. Por exemplo, o dia que te der vontade de comer um sanduíche, você automaticamente, a tua mente vai te sugestionar uma loja de lanches famosa, eu não vou falar qual é, que toda hora aparece na TV. Então você, quando te der, porque você na hora que você vê o comercial, não vai te dar vontade. Pode acontecer também, tá? Mas quando te der vontade, você vai lembrar daquela loja. Então você vai sair correndo para comprar lá o sanduíche lá. Então estas técnicas também é conhecida por vários líderes do sistema religioso, que usam contra a sua mente com o intuito de se apoderar de suas vontades. É claro que você nunca vai ouvir diretamente um líder falar que está usando uma técnica dessa, né? Tá? Isso é claro e evidente, mas que existe. Então vamos ver quais são essas duas táticas poderosas.
Bom, a primeira é muito conhecida lá no mundo da mágica, do ilusionismo, né? Quando vemos pela TV ou mesmo vamos a um show desses aí de mágica, ou estamos em algum lugar que alguém faz mágica, nós condicionamos a nossa mente a uma auto-hipnose, tá? Nós condicionamos, nós burlamos a nossa mente, tá? E forçamos ela a acreditar em uma mentira, ao ponto de nos impressionarmos. Nós o que fizemos? Como eu falei, enganamos a nossa mente. Isso se chama o quê? Uma auto-hipnose, tá? Você se dá a isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não aceitaria, em hipótese alguma, ser hipnotizada. Primeiro porque eu não acredito. Logo, ele vai haver um bloqueio mental que não vai me permitir que eu me hipnotizo. Vocês estão entendendo? Se uma pessoa falar assim, vem aqui, André, quero te hipnotizar. Não vai conseguir me hipnotizar. Porque a minha mente já está condicionada a não acreditar naquilo ali. Então as coisas passam a acontecer a partir do momento que você acredite nelas. E aí você começa a burlar o seu subconsciente. O que geralmente acontece com uma pessoa quando ela está hipnotizada, geralmente quem está hipnotizado usa assim, né? Não sei se vocês já viram, fala assim, quando eu falar tal palavra, né? Quando eu fizer um sinal, você vai fazer isso. Né? Se eu fizer esse gesto aqui, você vai fazer aquilo ali. Ou seja, você passa a ser comandado por alguém. E geralmente você faz coisas que não fariam dentro do seu normal. E hoje muitos líderes religiosos, conforme eu falei, usam essa técnica. E ela é muito perigosa, por sinal, tá bom? Eles usam para aprisionar as pessoas que começam a fazer o que até Deus duvida. Vocês veem por essas campanhas que tem aí, né? Onde as pessoas dão tudo para a denominação. Tem gente que dá casa, tem gente que dá carro, tem gente que dá até a mulher, a esposa. Porque elas estão em uma auto-hipnose. Tá bom? Vamos então ao segundo, e tão poderoso quanto o anterior, que é o poder da sugestão. Ué, André, sugestão sim. Abençoados, o poder da sugestão é um dos fenômenos mais interessantes, tá? Entre os inúmeros que acontecem na mente humana. A mente humana é muito poderosa. Ela se define como um estado psíquico no qual uma pessoa, tá, experimenta sensações e ideias de alguém que sugere ou induz a pessoa. Ela é implementada na mente sem que estejamos conscientes disso. E onde encontramos esse tipo de fenômeno, ou a maior das partes, né? A maior parte encontramos esse fenômeno dentro do sistema religioso. Também as propagandas também usam muito isso aí, tá? Sobre essa sugestão. Mas lá no sistema religioso, as doutrinas que protege o sistema, né? Eu digo que protege, né? Lá o adorar a Deus, por exemplo, significa estar fazendo tudo o que a denominação impõe. Sim ou não? Se você está fora da denominação, automaticamente a sua mente já trabalha para te informar que você está no inferno. Isso é o quê? Sugestão. De quê? Daquilo que você aprendeu. E às vezes não de forma direta, às vezes de forma indireta. Depois eu vou mostrar para vocês, tá, que existem lugares e condição social para que isso possa se proliferar. Eu vou falar. E isso vai servir de blindagem para você. Tá bom, amados? Porque a nossa mente, ela precisa ser blindada. O objetivo dessa mensagem é esse. Bom, eu lhes apresentei 5 distúrbios mentais, que geralmente são problemas patológicos, e também o ambiente propicia o aparecimento destas anomalias, que são a histeria, psicose, epilepsia, esquizofrenia, distúrbio de personalidade ou dupla ou múltipla, tá? E estas 5 podem aparecer também quando pessoas se submetem a estas 2 últimas, que são a auto-hipnose e o poder da sugestão. Ou seja, tudo é um processo. Por isso que talvez Paulo, já conhecendo esses poderes mentais, porque isso não é novo, tá bom? Isso não é novo. Isso já acontecia desde os tempos lá dos primórdios dos homens. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 1, que diz:
aos quais convém tapar a boca, e aqui, quando nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos incentivando as pessoas a taparem a boca dessas pessoas que fizeram mal há 2000 anos à humanidade. E Paulo completa: homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E aqui nesse verso tem uma revelação sem medidas para nós. Por esta razão, vemos líderes religiosos que estão metidos em escândalos de visibilidade nacional, queria que você prestasse muita atenção, e mesmo assim, as pessoas continuam seguindo essas pessoas que viveram um escândalo. Elas continuam sendo adorados por seus seguidores. E o que é isso? Senão o poder da hipnose e o poder da sugestão. Porque automaticamente existe um julgamento dentro de nós acerca das coisas. Quando você vê uma pessoa em práticas ilícitas, automaticamente o que você quer é se distanciar dela. Mas acontece o contrário no sistema religioso. Só acontece o fato como deveria acontecer quando uma pessoa se afasta de lá. Uma pessoa praticou algo mal e se afastou, aí esses adoradores param de seguir essas pessoas, porque saiu da condição mental que as pessoas se escravizaram para entender que somente dentro da igreja que se tem salvação. Isso é uma autossugestão, tá? Uma sugestão. E estes dois fenômenos mentais podem levar a pessoa à loucura. Por isso nós encontramos loucos fazendo loucuras em nome da religião. Loucos fazendo loucuras em nome de ideologias políticas e tantas outras atividades em que o ser humano se envolve. E isso é muito perigoso. E é nisto que trabalha o sistema religioso, para que as pessoas acreditem em suas doutrinas do mal, porque as doutrinas é o que cercam esses falsos líderes. Porque quando você acredita em possessão demoníaca, essa que a Bíblia não fala, e isso já foi provado por nós em nossos vídeos, você abre a sua mente para que ela seja totalmente dominada. Porque eles pregam um suposto inferno, um suposto demônio e um suposto diabo, que estão aí para tragar qualquer um para ir para o inferno. Por isso, quando eu vejo alguns comentários neste canal contrários àquilo que nós falamos, eu digo que aquela pessoa defende uma instituição e não a Bíblia. Agora vamos ver, a partir desse ponto, as circunstâncias em que essas técnicas é 100% aceitas, tá? E como se defender também desses ataques que estão aí a todo momento, por todos os lugares. Vamos ver também por que as pessoas caem e se sujeitam a fazer coisas que até Deus duvida e dizem ser demônios, anjos caídos em possessão. Veremos também que existe sim fenômenos impressionantes em que a ciência não explica, mas nós que vivemos na plenitude dos tempos discernimos tudo e não somos discernidos por ninguém. Por isso que as pessoas ficam loucas, né? Você está seguindo quem? Você é de qual igreja? Quem é teu pastor? Quem está te ensinando isso? Porque nós não falamos coisa deste mundo. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios, para finalizar. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 16, que diz... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E olha um detalhe também, ativada. Então, isso tudo que eu falei, nós veremos, mas não nesta mensagem, porque senão seria aí, ia dar umas 2, 3 horas de mensagem, tá bom? E não é importante para nós que você fique 3 horas assistindo uma mensagem só, é cansativo. Então não percam a segunda parte dessa grandiosa mensagem que promete de uma vez por todas mostrar toda a sujeira que envolve o sistema religioso e suas estratégias de controle das pessoas.
Inclusive, eu estou preparando um novo e-book, tá bom? Que se chamará Como Blindar Sua Mente contra as Coisas desta Vida, que eu vou abordar esse tema com mais propriedade. E por falar em e-book, eu também estou atualizando o e-book que nós lançamos ano passado, que se chama Grandes Perguntas em Graça, tá? Eu estou atualizando, tá? Para também disponibilizar para vocês, e também o livro com mensagens em graça aplicáveis a qualquer pessoa de qualquer idade. Um livro para muitos abençoados têm perguntado se eu tenho livros infantis em graça para que possam ensinar os seus filhos. Então esse livro aí que eu estou preparando, que também vai ser um e-book, tá? Tomara que seja um livro até lá, vão ser mensagens em graça aplicáveis a pessoas de qualquer idade, tá bom? E também o já lançado e best-seller livro para nós, o e-book A Doutrina do Inferno, Suas Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Acho que o texto é isso, né? Mas eu vou botar para vocês, que já está disponível, tá bom para você. Se você deseja nos ajudar, tá? É ajudar, ok, abençoados? Não é para dar boa vida para ninguém, como costumam falar por aí. E nem muito menos estou te impondo nada. Porque outro dia mesmo eu precisei adquirir um microfone, e se fosse depender somente do meu suor, eu não conseguiria fazer isso. Não conseguiria, abençoados. Não consigo. Eu até pensei em ir na loja e explicar lá ao dono da loja que estava precisando divulgar o evangelho do reino de Deus e não tinha microfone. E tentaria convencê-lo, né, o dono da loja, a me dar o microfone. Porque as coisas de graça recebeste, de graça dai, não é isso? Então eu ia tentar passar essa mensagem lá para o dono da loja para ver se ele me daria o microfone para que eu pudesse divulgar o evangelho do reino. Só que, infelizmente, as coisas não funcionam assim. Vamos amadurecer, irmãos. Vamos discernir as coisas, tá? Se você ficou aborrecido com esse comentário, não posso fazer nada. Estou expondo as minhas necessidades. Quer dizer, minhas não. Acho que é a nossa necessidade. Porque precisamos de palavras iguais a esta, que nos esclareça as verdades praticadas pela falsa igreja e que nós saibamos nos defender dela. Então chegamos ao fim dessa primeira parte. E o que vimos até agora? Vimos rapidamente o que quer dizer a palavra demônio da Bíblia. Enumeramos muitos fenômenos psicológicos, psiquiátricos, que são tratados dentro do sistema religioso como possessão e que não são. Vimos também que as pessoas precisam procurar orientações médicas, porque as pessoas estão sofrendo. Ajude essas pessoas, tá? Conhecemos também 5 fenômenos e como acontece na mente das pessoas. Vimos em particular 2 fenômenos, onde o sistema baseia suas táticas para angariar adeptos às suas mentes e dominá-la. E na próxima mensagem, veremos como se dá essa escravidão na mente, e vamos mostrar como blindar nossa mente contra estas coisas. A todos eu desejo muita graça e muita paz. Eu vou ficando por aqui e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, jamais em toda a terra. Vamos a